A nossa próxima palestra trata-se dos impactos sociais e econômicos na sinistralidade de trânsito na década atual. A importância do assunto será debatido no formato talk show pelos nossos palestrantes convidados. Convidamos o Sr. Alexandre Francisco da Silva, diretor comercial para a América Latina de Global Certification System, GCS, que centrará o tema no sistema de gestão de segurança viária estabelecido a ISO 39001. Leitura dos currículos. Sr. Alexandre Francisco da Silva, diretor comercial para a América Latina no Global Certification System. É tecnólogo em gestão de qualidade, produtividade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Especialista em saúde e segurança do trabalho, especialista em sistema de gestão integrado, especialista em compliance e gestão ambiental. Passamos de imediato a palavra aos palestrantes. Agora, uma contextualização, né? Em que ponto a certificação das empresas com a ISO pode contribuir para que a gente possa reduzir essas causas da sinistralidade, velocidade, excesso de jornada. Nós falamos aqui antes a lei do descanso, né? Por que a lei do descanso não é cumprida no Brasil? Por que às vezes, do ponto de vista da fiscalização, nós encontramos condutores de veículos viajando há 2 dias, quase que ininterruptamente? E o risco disso para a segurança viária, para a sinistralidade, e nós que estamos operando nas rodovias, nós falamos no sinistro sem uma causa aparente. Só estava aquele veículo na pista e ele sai da pista, perde o controle numa curva e morrem pessoas, né? Então, como é que a certificação pode minimizar e criar os protocolos para melhorar os controles e reduzir a sinistralidade? Perfeito. Vamos lá, então. Assim como os colegas, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite do Coronel Pereira Martins, também estender aí o meu agradecimento também à Major Marta, que nós estivemos juntos esses dias atrás aí no evento da Expo Inter, enfim, falamos sobre esse evento, essa participação da certificadora aqui, da GCS, e vamos falar um pouquinho o que a certificadora pode fazer para ajudar para que a gente consiga reduzir os números, esses números de mortes, de sinistros que acontecem nas rodovias aí no Brasil e em toda a América Latina. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Pronto, vamos lá então. Então vamos falar um pouco sobre a redução de sinistros aí, por meio da gestão de segurança viária. Então, acho que é interessante comentar para todos aqui que existe uma norma ISO voltada para a segurança viária. Comumente aí todos pensam que existe as ISOs para empresas, tipo ISO 9001, que é a norma de gestão da qualidade. Existe ISO de gestão ambiental, que é a ISO 14001, mas existe também uma ISO de sistema de gestão de segurança viária, que é a ISO 39001. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa ISO, falar um pouco sobre a GCS também, para que vocês conheçam um pouco aí a nossa empresa. Vamos lá, então, pessoal. A GCS é uma empresa norte-americana que chegou no Brasil em 2019 e que tem atividades aí em todos os continentes. A GCS Brasil é localizada a matriz em São Paulo e tem um escritório operacional também na cidade de Londrina, no Paraná. Aqui só uma imagem mostrando aí os estados, né, que tem a tonalidade mais escura em azul, são os estados que nós temos mais auditores e mais clientes no momento.
Então, o Rio Grande do Sul é um estado que nós temos bastante clientes, e principalmente clientes para essa certificação de sistema de gestão de segurança viária, a ISO 39001, por conta das transportadoras que estão aqui no estado. Aqui, pessoal, só uma imagem que demonstra algumas normas que nós certificamos. A norma em questão está ali também, a ISO 39001, mas é só para demonstrar que a GCS ela atua em diversos segmentos e várias certificações distintas, né? Somos uma empresa de avaliação de conformidade que seguimos as regras estabelecidas aí pela ISO lá em Genebra, na Suíça. Só voltando um pouco aqui, nós temos as nossas acreditações, né? Demonstramos algumas acreditações, né? Então, passamos por auditorias, nós fazemos auditorias nas empresas, mas passamos por auditorias também dos acreditadores. Aqui no Brasil, nós temos o SEGECRE, que é uma divisão do Inmetro, que nos audita, assim como temos outras acreditações, o IBA, que é nacional também, ProCert, e o NARAST, que é uma acreditação norte-americana. Então, só para ficar claro, né, a GCS passa por auditorias e faz as auditorias para verificar o atendimento das empresas, aí, das autarquias e tudo mais, em relação às normas aí do sistema ISO. E aqui, entrando um pouco no assunto, na questão de segurança viária, né, a gente traz alguns números também, assim como os amigos que acabaram de apresentar, né, uns números que, infelizmente, são números altos no Brasil. A gente traz esse número de 90 mortes por dia aí, em relação à falta de gestão de segurança viária mesmo. Então, por que as pessoas morrem no trânsito? Existem 5 pilares, 5 fatores que nós deixamos claro aí, que levam as pessoas à morte. Uma está relacionada à preparação e atendimento à emergência, né? A outra são as vias, a precariedade de muitas vias no Brasil, infelizmente, como o amigo comentou, né, quando se tem um recapeamento das vias, acaba aumentando o número de mortes, infelizmente, por conta aí de motoristas, enfim, né, despreparados e tudo mais, mas também por falta, às vezes, de algumas sinalizações, né, nas vias que só faz o recapeamento. A questão dos veículos, a falta de manutenção dos veículos, né, a manutenção adequada. Infelizmente, muitas pessoas só pensam em fazer a manutenção corretiva dos veículos, né? Infelizmente, não fazem as manutenções preventivas. O fator humano, que o ser humano, infelizmente, também, muitas vezes não segue as regras que estão ali prescritas, que precisam ser seguidas, né, na realidade, na questão do trânsito, acaba não seguindo as sinalizações e tudo mais, e aí pode levar às mortes. E a gestão mesmo, que é a falta de gestão relacionada a sistema de gestão de segurança viária, né? Então, esses aí são alguns motivos. Os 5 pilares. E como que a gente pode evitar isso trabalhando nos 5 pilares? Então, assim, a gente coloca de uma forma bem sucinta que, em relação à preparação e resposta a emergências, o ideal é planejar melhor, fazer simulados de emergência, né, entender como é que funciona, pensar em cenários de emergência, né, treinar as pessoas, enfim, para que estejam preparadas em situações de emergência. Em relação às vias, existem 2 vertentes, né? A gente pode se preparar já sabendo como a via é, os riscos que a via oferece, né? Ou mudar um percurso, né? Escolher não ir por aquela via para chegar a um determinado destino. Então, essa é a ideia em relação às vias. Em relação aos veículos, claro, a manutenção preventiva adequada, né? O ser humano é a questão da sensibilização, conscientização, né? A gente sempre fala isso, inclusive a norma mesmo, a ISO 39001, ela traz lá uma cláusula que fala sobre isso, a conscientização dos colaboradores, enfim, que estão ali sobre o guarda-chuva da ISO, e a gestão, que é planejar mesmo para que as coisas aconteçam bem. Falando um pouquinho sobre a norma, já especificamente, né, o que a norma ela traz aí para a gente, o que ela espera? A norma é o principal padrão normativo global, né? Essa norma ela é usada no mundo todo. É até interessante comentar com vocês aqui que, se a gente pegar a pesquisa da ISO, que é a pesquisa oficial,
A ISO publica com um delay, vamos colocar assim, de 2 anos as pesquisas. A última pesquisa da ISO descreve que no Brasil não tinha nenhuma empresa certificada ISO 39001 até o final de 2022. Né? Isso é uma coisa assim, ruim para a gente, ruim para as pessoas, ruim para o Estado, enfim, para todos, porque é uma norma de gestão de segurança viária que é uma norma bem aplicável a tudo quanto é segmento. Então, não tinha esse número. Hoje, em números atualizados, eu posso falar tranquilamente que a GCS certificadora possui um pouco mais de 100 empresas certificadas no Brasil na norma ISO 39001, essa norma de segurança viária, tá? Somente no Brasil. E no mundo todo, a ISO, até dezembro de 2022, publicou que tinha 607 certificações no mundo. Então, é um número muito pouco. Se a gente comparar, por exemplo, com a ISO 9001, tem mais de 100 milhões de certificações no mundo todo. Então, realmente, aí tem bastante espaço para essa certificação e que traz aí essa gestão da segurança viária, certo? Estabelecer diretrizes para o sistema de gestão é aplicável para todos os tipos de organização, como eu disse, e traz os resultados para a vida, né, em redução aí a sinistros, redução a mortes, enfim, e para a economia também, que vocês vão ver o número que tem na sequência aí, que fala sobre o custo, por exemplo, de um tombamento. Seguindo na questão dos benefícios da norma, né, um ponto focal da norma é a redução de mortes, e isso é o que a gente busca com a gestão apropriada, a questão lá da redução de jornada de trabalho, para não extrapolar a jornada, atender legislação e tudo mais. Tem que ficar claro que, quando nós, certificadora, auditamos as empresas, as instituições, nós também fazemos a verificação de atendimento a requisito legal. Então, nesse momento, a gente verifica se a empresa está seguindo a legislação. Então, a gente verifica se está tudo certo em relação a isso, se levantou a legislação e se segue a legislação. Então, um objetivo da norma é a redução de mortes. O outro é melhorar, né, a questão da segurança mesmo. Os embarcadores buscam bastante isso quando vão contratar aí o transporte logístico, buscam empresas que tenham preocupação com a segurança. Então, a ideia da norma é isso, demonstrar que a empresa tem essa preocupação. A redução dos custos operacionais, né, porque a partir do momento que a gente faz uma manutenção preventiva adequada dos equipamentos, né, segue as legislações e tudo mais, faz a manutenção dos pneus, os pneus em dia, tudo certo, a tendência é reduzir custos de manutenção, reduzir custos com sinistros, enfim, e reduzir aí a situação das mortes, que é o que a gente busca com a gestão da segurança viária. Aqui, pessoal, eu trago alguns números. Vamos ver se funciona. Pronto. Aqui eu trago alguns números em relação a empresas que foram certificadas pela GCS. Então, em relação ao nível de maturidade. Por exemplo, a gente vê ali, no primeiro semestre de 2023, 74% das empresas demonstravam aí um nível de maturidade, quando no primeiro semestre de 2024 nós tivemos um aumento de 32% e as empresas, né, passaram a ser empresas certificadas com nível de maturidade de 98%. Percentual em cumprimento dos planos de manutenção preventiva das frotas. Primeiro semestre, mesma coisa, 59% só das empresas auditadas tinha aí um plano correto de manutenção preventiva e seguia esse plano. Depois, primeiro semestre de 2024, 81% das empresas, então um crescimento de 37%. Então, a gente vai evidenciando que a produtividade da frota... Opa, deixa eu voltar aqui que agora passou. A produtividade da frota em horas trabalhadas. Então, nós, primeiro semestre, aí era 5,1%, teve um aumento também na produtividade da frota. Percentual de motorista que ultrapassa um pico de velocidade, que foi uma questão que nós levantamos aqui, os amigos levantaram.
No primeiro semestre, eram 69% dos motoristas das empresas auditadas ultrapassavam aí o pico de velocidade. Depois teve uma queda de 37%, chegando em 39%. Né? Ainda não é um número ideal, mas a gente vem trabalhando, cobrando das empresas que são certificadas para melhorar esses números e cobrando das empresas que buscam a certificação também. E a questão da jornada, né, o pico de jornada, como foi comentado pelo coronel, então 58% das empresas, elas aí, na verdade, no primeiro semestre, extrapolavam aí, o pico de jornada, teve uma redução também considerável de mais de 50%, né, no primeiro semestre de 2024. Então, a gente evidencia que os números melhoram com a gestão, né, da norma de segurança viária. Junto, claro, a gente, como foi comentado pelo colega, quando a gente faz a auditoria lá dentro da empresa, a gente audita o software de sistema de gestão, né, para ver como é que as coisas estão, como que a empresa faz aí essa pontuação, as verificações. E aqui um número bem interessante em relação ao tombamento por milhão de quilômetros rodados. No primeiro semestre de 2023, das empresas auditadas, existia 48 tombamentos, aí a média mensal, e isso caiu para 13 tombamentos. O que significa isso? Vamos deixar claro quanto é que custa aproximadamente um tombamento de carga no Brasil. Cerca de R$450 mil um tombamento. Isso a gente está falando de um tombamento, nós estamos falando assim no crítico, um tombamento, por exemplo, de produto químico que pode ir direto para o lençol freático, esse valor pode ser muito maior do que os 450 mil, né, que pode poluir a água, aí, uma série de coisas, então é um número aí que pode ser bem maior. Mas a redução disso, 72% de redução, nas empresas foram certificadas, evidenciam que o sistema de gestão ajuda, e ajuda muito as empresas mesmo. Aqui, só comentando um pouco, quem pode obter os resultados, né, a ISO, ela serve para qualquer organização. A princípio, pensava-se que era só para empresas de transporte, mas, na verdade, serve para todos. É uma ISO como qualquer outra ISO. Aqui a gente traz o papel da organização para a segurança viária, focando ali no terceiro item, que é o de policiamento rodoviário, né? Então, qual que é o papel que a gente entende? Que o policiamento precisa articular e planejar com entidades para adequação e desenvolvimento de vias mais seguras. Então, a gente pensa o quê? Conscientização, fiscalização, né? A gente até entende que, em algumas situações, é possível criar tipo um cartão verde, um passe livre para empresas que são certificadas em segurança viária. Em algumas fiscalizações, ela com aquele cartão verde, passe livre, conseguir passar por uma fiscalização com um pouco mais de segurança para todos. Aqui um pouco do papel das entidades de policiamento, né, mais a fiscalização e conscientização. Fiscalização aí dos equipamentos que rodam nas estradas, fiscalização das estradas mesmo, em relação à infraestrutura. Então, só deixando isso claro. Sobre a resposta à emergência, né, se nós, pode ser a resposta que não temos recurso, mas assim, um evento de colisão, se a gente sanar tudo ele lá no local, ele tem um custo. Se a gente precisar de outras instituições para tratamento, tipo um plano de atendimento de emergência, o custo vai aumentando. Se tiver que fazer acompanhamento, vai aumentando. Então, é só deixar claro que, se a gente tiver a gestão adequada, os custos são menores, né? A ideia é essa. E a recomendação policiamento rodoviário, como instituição, a norma ela cita aí todos esses itens que estão aparecendo, então contexto, partes interessadas, escopo, responsabilidade, processos aplicáveis. Então, a gente enxerga a instituição, na verdade, como como se fosse uma empresa mesmo, faz a gestão disso, né? A ideia é isso, focar em cada um desses pontos e a gente conseguir buscar aí o atendimento para que a gente tenha a certificação, ou pelo menos o sistema implantado em relação à ISO 39001. Todos esses pontos que vocês estão vendo na tela, eles são verificados na auditoria. Ok? Aqui só alguns números, como os amigos já comentaram também, em relação a mortes e tudo mais, incidentes. Vou passar aqui. Um pouco da visão zero acidentes lá da Suécia.
funciona assim, a responsabilidade é compartilhada, isso que a gente precisa entender, né? Não é só responsabilidade de segurança viária, não é só responsabilidade da polícia, é responsabilidade também da comunidade, então só deixando isso bem claro para todos. Já está finalizando aqui que o nosso tempo já estourou, né, coronel? Então, enfim, aqui uma mensagem do Cleverson Forato, que é o nosso também diretor lá, diretor de operações da GCS, um especialista também em segurança viária. Ok? Só para a gente finalizar aqui. E eu agradeço a todos, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui e fazer essa apresentação. E estamos disponíveis aí para vocês. Obrigado.